Eu já estou ao vivo, viu? Pode ficar à vontade aí. 1, 2, 3. Delegado Fares, foi desencadeada uma operação na Polícia Federal que teve 7 mandados positivos e 3 mandados de busca e apreensão, também um mandado de prisão do presidente do partido, inclusive o prefeito Fernando Dias aqui. Gostaria que você falasse dessa operação, do resultado dessa operação. Exato, foi uma operação bem extensa, nós temos mais de 1 ano e meio de investigação, 7 volumes de inquérito, e a gente decidiu optar pelo nome de metástase justamente porque os desvios começaram na área da saúde e se espalharam por todo o corpo da administração como se fosse um câncer. Por isso que a Polícia Federal entendeu pela necessidade de afastamento dos cargos, porque entendeu-se que havia uma verdadeira rede de corrupção em toda a prefeitura de Brasileia, o que estava gerando a destruição progressiva da cidade. Quantos de reais foi desviado quando ele estava no ao mínimo com relação aos contratos fraudulentos, os desvios de verba, o pagamento de propina, porque se dava de várias maneiras, o atuar criminoso da organização era diversificado e o desvio de verbas era nas mais diferentes áreas, pelo menos 7 milhões de reais. Qual é a participação de Albino Lopes nisso? Foi preso? Veja, a investigação ainda está na fase de inquérito. Hoje nós pedimos, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva por acreditar que havia coação de testemunhas e a organização continuava atuando. E hoje ele foi indiciado, junto com os outros investigados, por lavagem de capitais, por peculato, por organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva. Quem são os outros investigados? Nós temos 5 secretários, 4 secretários afastados. Nós temos o prefeito que está sendo investigado, também foi indiciado e afastado do cargo, também por se entender que havia um perigo de continuidade dos crimes da organização. E temos outros funcionários de segundo escalão que a conduta ainda está sendo apurada no decorrer da investigação. Com os mandados coercitivos aqui, nos depoimentos, houve contradição? O que o senhor avalia desse depoimento? Veja, é cedo para afirmar, porque foi uma operação muito grande, nós contamos com praticamente 80 policiais, foi uma operação gigantesca, acredito que uma das maiores da região e que vai influenciar em toda a região, né? Como eu disse, é 1 ano e meio, inclusive fatos de 2013, o que fez a organização acreditar por um momento que ia sair impune, né? Fica também uma mensagem para toda a região que o trabalho da Polícia Federal é demorado, é um trabalho bem analítico, mas não para. O trabalho da polícia não para. Esse afastamento do prefeito brasileiro por tempo determinado, como é que é isso? É por tempo determinado, tem o encerramento das investigações, sendo proibida, inclusive, a permanência deles em qualquer órgão público do Executivo Municipal. Nesse caso, o vice assume? Nesse caso, o vice assume. Automaticamente? Automaticamente. Na linha sucessória, é o próximo a assumir a prefeitura. Essas suas investigações está com 1 ano e meio, mas ela vai se alongar dos últimos 10 anos? Como existe uma prisão preventiva, né, a Polícia Federal vai concentrar todos os esforços para relatar o quanto antes, até para preservar o direito dos investigados também com uma celeridade. O fato de ter demorado é porque foi uma série de atos possivelmente criminosos, pelo que é apurado até o momento criminosos, e uma série de crimes, pelo menos 20 fatos típicos, 20 crimes aí foram apurados pela Polícia Federal. Quantas viaturas, doutor, foram utilizadas? O policial Agostinho, que teve a coordenação de toda a parte logística. Seria até importante não perguntar quantas viaturas, mas em residências quanto foram o trabalho da Polícia Federal? Então, entre os mandados cumpridos aqui em Itaciolândia, Brasileia e Rio Branco, foram 16 conduções, 16 mandados cumpridos em residências. Nós tivemos um envolvimento de praticamente 25 viaturas, 93 policiais, considerando os de Rio Branco. Então, realmente foi uma operação bem grande, bem ampla, buscas bem detalhadas, tanto nas secretarias quanto na Casa dos Alvos. O doutor, em relação ao Albino Lopes, ele permanece aqui na delegacia da Polícia Federal de Itaciolândia ou será transferido para o Rio Branco? Vai ser seguido um procedimento padrão, vai ser submetido ao IML para verificar que não houve qualquer abuso à integridade do seu Aldemir e depois será encaminhado ao presídio. O advogado dele já chegou? Já acompanhou, inclusive, toda a oitiva do seu Aldemir, todo o interrogatório, e foram preservados todos os direitos, mas no entendimento da Polícia Federal havia um risco para a investigação,
havia uma coação de testemunhas e um perigo para a própria administração brasileira, para a própria cidade brasileira, daí porque a necessidade da preventiva. Em relação às prisões que aconteceram aqui na fronteira em Rio Branco, em Rio Branco, na verdade, não houve prisão, houve condução coercitiva, houve mandado de busca e apreensão na Superintendência da Caixa Econômica Federal, 2 conduções coercitivas, no caso, em Rio Branco, e um afastamento de cargo, secretário. Exatamente isso. E as empresas que estão ligadas nesse esquema? Sim. Existe uma grande quantidade de empresas envolvidas, inclusive empresas fantasmas, criadas justamente para o cometimento de crimes. Existem, como eu disse, os crimes eles se espalharam por toda a administração, então vai desde a área de medicamentos até a área de abastecimento da cidade, notas fiscais frias, desvio, por vezes até descarado, de algumas contas públicas, né? E a gente percebe que a organização havia o entendimento de que realmente sairia impune, porque eles começaram a fazer a prática reiterada de uma maneira bem até pouco cuidadosa, na esperança de que nada ocorreria. Então foi nas mais diferentes áreas, mas principalmente nos contratos de medicamento e combustível. Pois é, inclusive tem um mandado de busca e apreensão no posto de combustível de Itaçulândia, é isso? Teve uma busca e apreensão que foi realizada assim para averiguação de notas fiscais. Doutor, no caso do prefeito Everaldo, nesse afastamento dele, as investigações continuam contra ele. Não sei se ficou muito claro as acusações contra ele. Veja, os indícios que nós temos, inclusive já houve um indiciamento hoje, os indícios que nós temos é de corrupção ativa, corrupção passiva, desvio de dinheiro público, lavagem de capitais e organização criminosa. Então, decorrer dessa operação, pode ser decretada ou pedida a prisão preventiva de algum desses envolvidos que não foram pedidos? Os envolvidos já foram, inclusive, cientificados de que, em caso haja a coação de testemunhas, a tentativa de atrapalhar a investigação, isso foi do próprio mandado do TRF, do Tribunal Regional, já foi bem especificado, ou ainda a presença nos órgãos públicos em que eles estão afastados para permitir a investigação, esses mandatos podem ser transformados em prisão preventiva. Professor, doutor, essas pessoas que foram presas hoje, com depoimento, pode haver novas prisões no futuro? Não, isso não é descartado. A Polícia Federal trabalha com a prisão antes da condenação somente em caso de necessidade. Nesse caso, houve a necessidade porque era para preservar a apuração criminal e havia um anseio da sociedade de que estaria sendo coagida e de que a organização realmente se estabeleceria na cidade. Foi por isso que foi necessário. Só será necessário em havendo tentativa de obstar as investigações ou qualquer coisa do gênero. Caso contrário, a gente vai apurar o mais rápido possível e relatar o inquérito para que possa seguir o restante da apuração criminal. Doutor, no caso, a Polícia Federal faz algum comunicado à Câmara de Vereadores do afastamento do prefeito federal? Isso está sendo providenciado, serão comunicados. A Câmara tem a necessidade de saber, até para que a cidade não fique à mercê e que não se sinta desamparada sem saber como vai reagir. Então serão notificados. No caso da Polícia Federal, com todo o levantamento, indiciamento, pode pedir a cassação do mandado do presidente? Então, veja, a cassação é uma situação extrema, já comprovada como condenado, né? A Polícia Federal, como afirmado, ela fez isso pela necessidade de preservação até da própria cidade do município, que, no entender da Polícia Federal, continuava sendo lesado reiteradamente pela organização. Doutor, aquelas pessoas que foram ouvidas recentemente em relação à saúde do município de Brasileia, essas pessoas também foram até a sede da Polícia Federal hoje? Algumas sim, algumas o depoimento foi tomado novamente por se acreditar que havia uma certa coação, uma preocupação na prestação dos depoimentos, que eles poderiam estar sendo coagidos ou de repente receosos pela organização ainda estar estabelecida no poder de Brasileia. Então foram tomados novos depoimentos para que eles fossem dados livremente, sem qualquer tipo de coação. E nessa operação que aconteceu, o senhor, como responsável diretamente, falaria com a sociedade daqui da fronteira, na relação sul, trabalho realizado hoje para a população? Veja, foi um trabalho de toda a Polícia Federal, né, da instituição, houve um empenho de todos os policiais, desde peritos, escrivães, agentes e delegados. E o recado que a Polícia Federal deixaria é de que não se sinta desamparada. Como eu disse, o nosso trabalho é demorado, é um trabalho analítico, um trabalho de polícia de inteligência, mas a Polícia Federal não para. Todos os nomes serão divulgados?
no momento oportuno para preservar a intimidade daqueles que são investigados e ainda não há a finalização do inquérito. O Jornal Autoridade agradece aqui a sua coletiva nesse momento. Acho que agradecido. Parabéns para a Polícia Federal também. Obrigado. O doutor, em relação, acho que o mais importante, as penas para esse tipo de crime, peculato, corrupção, lavagem de família, verba pública, quanto aqui é no caso do criminal que está sendo acusado. E também do prefeito. Veja, como eu disse, ainda há apuração, não há nada comprovado, há apenas indícios, houve um indiciamento. Agora, com relação a essa quantidade de crimes, se comprovados, após o devido processo legal, né, na fase processual, a quantidade de crimes vislumbradas é superior a 30 anos. Então, excederia até o máximo legal, haveria aí um limite. Mas são penas que, acumuladas, ultrapassam, com certeza absoluta, mais de 25 anos. Então, mais uma vez, a Rede Pública de Comunicação do Acre agradece a sua participação e parabeniza a atuação da Polícia Federal nessa operação de hoje. Mas que agradeço. Ok, então a chamada aí, encerramento. Obrigado. Uma chamada. Chega. Beleza. Segura aí, fala normal aí. Eu vou receber o resto do Meu irmão. Pois é, aqui na Polícia Federal acabamos de ter uma entrevista coletiva por parte tanto da Polícia Federal como do delegado da Polícia Federal, trazendo informações, mais informações concretas do que o trabalho sendo realizado na redação do quarto, que você vai acompanhar em menos de 1h30 com todas as informações que foram colhidas aqui na Polícia Federal. Dá um caderno.